Fernanda, seja bem-vinda de volta ao nosso Papo de Doutoras. Esse mês com um pouquinho de atraso, mas porque a gente teve muita demanda de trabalho, muitas coisas aí acontecendo. Então, seja bem-vinda de volta ao nosso Papo de Doutoras. Tudo bem por aí em Portugal? Tudo bem, Rosa, é um prazer estar aqui de novo contigo. Estou muito animada para a conversa de hoje e realmente nos últimos tempos foi muita demanda de trabalho. A gente teve que dar uma atrasada, mas a gente vai se organizar. E eu estou muito contente hoje para estar aqui para falar nada mais, nada menos do que da senhora. Hoje o dia a gente estava aqui nos bastidores, mas hoje, gente, se você já aqui acompanha a Rosa nos podcasts maravilhosos dela, se você já ouviu outros papos de doutora, conhecer um pouco aí da experiência da Rosa, ela falando aí do percurso acadêmico dela, hoje eu quero desnudar a Rosa. Quero que ela conte para quem nos ouve esse percurso dela de empreendedora, assim. No primeiro episódio, a gente focou bastante entre nós, fizemos uma troca, não foi, Rosa, do nosso percurso acadêmico, de como nos tornamos doutoras, problematizamos uma série de questões do percurso acadêmico, dessa questão, mas também hoje a gente se encontra em outro lugar, né? Hoje a gente se encontra aí sendo doutoras, mas sendo também empreendedoras, donos do nosso negócio. E você tem um projeto que é muito interessante, para quem ainda não conhece, recomendo, que é a Fabricante de Ideias. E aí o papo de hoje é para a gente conversar sobre isso. Posso te desnudar? Pode, mas meu único conforto, meu único consolo é que tem volta. Mas olha, a gente não sei qual que vai sair primeiro ou não, mas a gente já gravou o Educador do Século XXI, que eu já fui liberando algumas coisas também, né? Então agora... Foi bom você ter comentado que o Profissional 21, a sua temporada começa na semana que vem, na quinta-feira. Boa. Então, bora lá, vamos lá. Então, tá bom. E é isso. Então, já fica, né? No meu episódio, eu vou falar sobre a minha perspectiva como design instrucional, educacional, que na verdade eu gosto mais. Mas hoje aqui estou num lugar meio que eu sempre quis ser, na verdade, sabe? Eu sempre quis ser jornalista. Vamos lá ver se eu vou me sair bem nessa. Então, vamos começar, Rosa, perguntando, né? Eu queria te perguntar aí um pouco da sua experiência profissional, porque como já falei aqui nessa introdução, no primeiro episódio de Papo de Doutoras, que já saiu há 2 meses, a gente contou do nosso percurso acadêmico, o que foi fazer o doutorado, nossos sentimentos e tudo. E aí eu queria que nesse momento agora você contasse da sua experiência profissional, assim, o que... A minha experiência profissional é uma verdadeira bagunça em muitos sentidos, mas ela acabou me constituindo num profissional bastante interdisciplinar e hoje eu vejo isso como uma força, mas ao longo do percurso eu via muito como uma fraqueza em muitos momentos da minha vida. Primeiro que fiz uma graduação que eu não queria, mas a minha família era muito democrática, então eu tinha 2 escolhas, ou medicina ou direito. Então, eu acabei optando pelo direito porque eu não tenho o menor perfil para a área de saúde, não tenho nada a ver com isso. E eu fiz direito, e quando eu terminei o direito, eu já sabia que eu não queria, né? Mas, apesar disso, eu sou da geração dos anos 70, então eu vivi anos 80 e anos 90 com repressão, então eu falava, bom, eu estudei isso, eu tenho que me sair bem nisso e acabou. Não tinha essa coisa que hoje tem dos estudantes que têm uma maior liberdade de escolha, inclusive. Então, eu durante 15 anos, um pouco mais, eu advoguei, inclusive eu fui advogada da Infraero por algum tempo, depois eu trabalhei bastante com direito ambiental, mas eu sabia que não era aquilo, sabia que uma voz ali dizia para mim que o meu caminho não era aquele. Paralelamente, sem eu me dar conta, ao longo da minha vida, eu desenvolvi diversas atividades de docência. Então, Fernanda, é engraçado isso. Eu sou a filha mais velha e eu tenho uma irmã que é 8 anos mais nova que eu. E eu lembro de eu pequena indo para a escola dela quando ela frequentava o jardim maternal, indo para lá ajudar a professora dela. Depois eu lembro que eu dava aulas particulares para os meus primos, que eram bem mais jovens que eu. E
continuava com essa coisa de dar aulas. Já fazia até direito na época, eu acho. Mas eu não percebia que aquilo era uma profissão. É engraçado isso. Para mim era uma coisa natural eu fazer aquilo. Eu recebia um dinheiro, mas na minha cabeça não era uma profissão. Depois eu passei a dar aulas de espanhol e era muito mais ligado com prazer do que com profissão. E aí, quando eu já estou ali na casa dos 30, já tinha percorrido alguns anos na advocacia, já era mãe. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, que, como você bem comentou, essa história a gente já contou lá atrás. E aí eu sabia que eu queria ir para a docência, que eu não queria mais nada daquilo. Foi quando eu dei o meu grito de alforria e falei: não vou mais advogar, não quero mais trabalhar com direito, não é o meu lugar. E eu comecei na docência mais ou menos em 2007. De 2007 para cá eu descobri quem eu era, né, profissionalmente. E aí veio o mestrado, veio o doutorado, veio a especialização em filosofia, que eu falei, poxa, eu queria ter feito graduação em filosofia, isso sim, né? Mas enfim, não rolou. E ao longo desse tempo todo, eu fui desenvolvendo uma carreira muito fortemente voltada para a formação de professores. Na verdade, vieram uma série de oportunidades. Eu entrei numa instituição pequena para trabalhar numa instituição aqui na minha cidade. E essa instituição estava crescendo na época do boom aí dos anos 2000 para o ensino superior, é uma instituição particular, e eu cresci junto com a instituição, né? A gente precisava desenvolver docentes com maiores habilidades para a docência, e eu participei disso, e passei 10 anos trabalhando com formação de professores, trabalhando com metodologia ativa, quando ninguém nem falava de metodologia ativa ainda, então eu comecei a trabalhar com metodologia ativa em 2011, formando professores em metodologias ativas, e aí acabei desenvolvendo essa faceta, digamos assim, da minha personalidade, da minha profissão. Quando aconteceu a pandemia, na verdade, a minha relação com a instituição que eu estava já estava bastante desgastada, porque a gente começou a ter olhares para a educação muito díspares, né? Tinha muita coisa acontecendo dentro da instituição que eu não concordava, e aquilo estava me fazendo muito mal. Mas a gente tem um problema que é aquela coisa de ter uma dificuldade de sair da zona de conforto. Afinal, eu já estava há 10 anos na instituição, já tinha um salário bacana, já tinha reconhecimento onde eu estava, e me parecia muito pouco prudente, ainda mais no cenário de pandemia, eu largar tudo e sair. E então eu acabei sendo demitida com a desculpa da pandemia, mas tinha um pano de fundo que era outro. Eu reconheço isso. E para mim foi um alívio imenso. Na verdade, essa semana fez um ano que eu fui demitida e eu falei, nossa, que bom, né? E é engraçado falar que bom, porque talvez eu não tivesse tido a coragem de fazer o que eu hoje estou fazendo, com dificuldades, é claro, porque está no início, mas com muito prazer, com muita alegria, que era uma coisa que eu já tinha dissociado do trabalho. Eu já estava trabalhando sem prazer há muito tempo. Então, isso foi muito importante, essa alforria foi muito importante para mim. Nossa, e aí você tocou aqui em pontos que eu acho que são interessantes, né? Esse sair da zona de conforto, né? Você falou esse alívio aí, mas que foi necessário, então, você se reorganizar, você se reestruturar, né, enquanto profissional. E aí eu queria que você contasse também um pouco como que foi, assim, agora você vê como alívio, mas como que foi esse conseguir, então, tomar um fôlego e pensar para onde eu vou agora depois disso, não é? Comigo, Fê, o processo foi um pouquinho diferente, porque eu já não queria mais. Então, eu comecei a pensar o que eu vou fazer quando eu já estava lá, quando eu ainda estava lá. Então, eu comecei por exemplo, os cursos da Leila, que é uma professora que trabalha com empreendedorismo para docentes, e essa coisa de consultoria, de empreendedorismo, eu comecei a buscar em janeiro do ano passado, porque eu já tinha o desejo de trabalhar com consultoria. Na verdade, eu já cheguei a dar consultoria em nome da Fabricante de Ideias, antes da Fabricante de Ideias existir como existe hoje. Desde 2019 eu já vinha tentando buscar alternativas, porque eu estava realmente muito infeliz no lugar onde eu estava trabalhando.
E quando eu fui demitida em junho, eu já tinha tudo pronto. Eu já sabia com o que eu queria trabalhar, eu já tinha mais ou menos uma noção do recorte que eu queria dar, eu já sabia, eu já tinha assim um mapa, eu não deixei as coisas estourarem para pensar. Então, eu não tive um tempo para tomar esse fôlego, mas, por outro lado, isso me ajudou muito a não ter aquela tristeza mais profunda, digamos assim, porque querendo ou não, era uma relação de 10 anos. Eu devo muito à instituição porque eu aprendi muito lá, eu respeito muito essa experiência que eles me proporcionaram, mas é muito importante você reconhecer também quando a relação não está sendo mais frutífera de parte a parte. Foi exatamente isso. Eu reconheci que não, aquele não era meu lugar mais. Quando a fabricante de ideias nasce como nasce hoje, lógico que ela não nasce exatamente com essa configuração. Eu imaginava que eu ia desenvolver um trabalho de professor para professor, diretamente vinculado a eles, independente da instituição onde eles estavam. E isso não se confirmou. Os professores, por uma série de razões, até por um certo comodismo docente, na minha percepção também, eles não buscam por exemplo, uma mentoria para ser docente, isso ainda não aconteceu. Mas as instituições, elas buscam, né, alguém que forme os seus professores, que capacite os seus professores. Na minha cabeça também, Fernanda, eu seria uma voz muito atuante para as instituições de ensino privado, e isso também não se confirmou. Eu acabo orientando muito mais os processos nas instituições públicas aqui no Brasil do que nas instituições privadas, o que é uma outra surpresa para mim. Vale a pena comentar também, Fernanda, que é tudo muito novo. Então, é difícil, assim, por exemplo, inicialmente eu achava que os cursos online, que é um pouco da escola da Leila isso, né? Os cursos online iriam acontecer, iam bombar, eu cheguei a gravar alguns, mas eu vi que não é exatamente isso que o meu cliente quer. A instituição que me procura, ela não quer isso. Talvez até por esse cenário de pandemia, a gente tenha uma profusão imensa de cursos online ofertados de todos os tipos. Então, eu acredito que isso tem interferido bastante também. Mas eu ainda estou procurando, acho que procurar não é a palavra, eu acho que eu ainda estou lapidando a fabricante de ideias, né, para entender também qual é o lugar dela. É muito desafiador e muitas vezes muito difícil empreender. Para a gente que vem de uma formação acadêmica muito estruturada, uma vez você falou uma coisa que eu concordo plenamente. A gente já veio com tudo pronto na cabeça, né? A gente ia fazer doutorado e depois ia para a docência na instituição e acabou. E de repente não é nada disso e a gente se encontra num novo lugar. E aí eu queria, né, a gente referiu já 2 vezes o nome da Leila aqui, então para quem não conhece a Leila, é a Leila Adriana Ostoic, que tem um site que é Digital Sem Mistérios, que de alguma forma também nos conectou, não foi, Rosa? Porque eu também cheguei a fazer os cursos da Leila, porque o foco dela, a persona dela são professores, né, de várias áreas que querem se lançar online, fazer cursos online, também cheguei a fazer uma mentoria com ela. E de alguma forma, no meio da nossa conversa, você fez o curso da Leila? Também fiz o curso da Leila. Então, assim, de alguma forma, ela tem uma ligação conosco. E eu recomendo, assim, para quem, né, quer tá em busca de como fazer seus cursos online, quer empreender online, é professor, eu acho que é uma boa pessoa, é um bom ponto de partida para começar. E você foi falando, né, que a relação já estava desgastada, que você já estava buscando ali alternativas como consultora, já mencionou aqui os cursos online, já falou da Fabricante de Ideias, mas explica para quem está ouvindo ainda e para quem não conhece nada da Fabricante de Ideias, o que de fato é a Fabricante de Ideias e quais os serviços a Fabricante de Ideias oferece. Tá bom. A Fabricante de Ideias, ela é uma consultoria em formação, de formação para docentes do ensino superior. Essa é a razão de ser da Fabricante de Ideias. E isso é algo que é muito importante, especialmente nesse momento de pandemia, mas é muito importante para essa mudança educacional que a gente pretende que não só se mantenha, mas que se ajuste da melhor maneira possível, que é uma educação
que enxerga melhor o projeto de vida dos estudantes, que é uma educação que se pretende mais significativa, que é uma educação que pretende estar conectada, inclusive, com o século XXI, com essa coisa da gente não precisar tanto de conteúdo ali entregue de forma exponencial, como era antigamente, mas que seja entregue de maneira personalizada, de acordo com o interesse e a necessidade do estudante. Na bem da verdade, Fernanda, eu vejo que a Fabricante de Ideias tem muita coisa a ser feita, tem muito trabalho a oferecer, e que muitas vezes as instituições têm dificuldade de enxergar qual é o seu próprio problema. Então, algumas instituições me procuram hoje falando, olha, a gente precisa realizar a curricularização da extensão. Aqui no Brasil, por determinação do MEC, a deadline é em 2022, as instituições vão ter que curricularizar a extensão, tornar a extensão parte do currículo efetivamente. E a minha primeira pergunta é, como é que os professores estão participando disso? E a maioria das instituições fala, não, os docentes não estão participando. Quando é um lugar que a docência devia participar bastante, por exemplo, só para te ilustrar. Ou mesmo quando eles falam assim, não, meus docentes já sabem bem sobre metodologias ativas, eles só precisam aprender a usar de uma maneira mais consistente a plataforma Google. Eu falo, mas espera, a plataforma Google é uma ferramenta. A metodologia é que vai determinar se a plataforma Google, como ela deve ser usada ou não. E aí você começa a discutir e a problematizar essas questões para que a própria instituição entenda e reflita qual é o seu problema, e isso tem dado muito certo. Por outro lado, a Fabricante de Ideias, ela me possibilitou uma coisa que foi, que acabou sendo muito forte em mim, que é a questão da identidade. Engraçado que há um pouco mais de 20 dias, eu estava ajustando meu perfil no LinkedIn, eu sentia a necessidade de ajustar o meu perfil no LinkedIn, porque o meu perfil até então começava assim, doutor em educação, mestre em não sei o que, especialista em não sei o que, tananã, 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 e eu falei, pô, mas isso já não fala mais de mim, né? Uhum. E aí eu comecei a escrever o meu perfil no LinkedIn e coloquei assim, cronista, podcaster, mãe especial, criadora da Fabricante de Ideias e doutora em educação, nananana. Porque eu comecei a enxergar que pela primeira vez o trabalho que eu estou realizando é um trabalho que é absolutamente convergente com a pessoa que eu sou. E isso enriquece enormemente o trabalho, porque ele tem uma verdade que às vezes quando você está vinculado a uma instituição, ela não aparece. Então, acaba que eu tenho o podcast, como você já comentou. A Fernanda é minha maior fã no podcast, tá, gente? Sou mesmo. Eu amo eu a minha... Sinto todos, partilho todos. A minha fã 0001, e assim, eu tenho muito orgulho disso, porque é uma fã mega qualificada. Então, eu tenho... O podcast começou por causa do blog. Eu escrevo semanalmente no blog, o blog é sobre educação voltada para professores e para a formação de professores, mas eu escrevo em educação lato sensu. Quando eu comecei a escrever o blog, num determinado momento surgiu uma ideia de por que eu não gravo esse texto do blog no podcast? Porque tem gente que não tem tempo para ler e o podcast, poxa, eu corro, adoro escutar podcast correndo, enfim. E aí veio a ideia de eu gravar o podcast, e o podcast foi um filho completamente espúrio. Eu estava comentando isso outro dia com uma pessoa, que tomou uma proporção muito interessante. Então, no podcast, a gente tem o Papo de Doutoras, que você é parceiraça, tem o profissional... Esse programa, que nós estamos gravando. Inclusive, tem o Profissional 21, né, que também é uma produção midiática que também está lá no YouTube, que eu entrevisto profissionais das mais diversas áreas, pensando no futuro das profissões. A gente tem o Começo do Fim. Começo do Fim, por hora, tem só 3 episódios, que, na verdade, é uma reflexão de cunho bastante pessoal. Enfim, tem o Café Literário, que não está no podcast, mas é um projeto que eu amo, porque eu sou uma pessoa que lê muito. Este ano eu já atingi a faixa dos 19 livros lidos. Então, é uma compulsão.
quero compartilhar isso com as pessoas, mas tem ali também todo o trabalho voltado para o ensino superior, não só querendo legitimar a minha autoridade em ensino superior, porque além dos 10 anos de experiência com formação de professores, a minha tese de doutorado também foi sobre o ensino superior, que eu quero que seja um espaço onde os professores do ensino superior eles se reconhecem. É essa a minha expectativa, né? Como eu te falei, é muito recente, fez um ano agora que eu saí da instituição, a Fabricante de Ideias faz um ano em agosto. Então, tá tudo muito recente, é uma empresa jovem, é uma empresa de um funcionário só, portanto, é um empreendimento, né, que demanda muitas questões. Então, assim, como é um trabalho muito pessoal, no dia que a Rosa Virgínia não acorda bem, logicamente, a Fabricante de Ideias também não vai estar bem naquele dia. Mas, enfim, tem todos os desafios de empreender, né, Fernanda? Que um deles é essa coisa do marketing. Um desses é você não perder a verdade quando você vende o seu produto, que eu acho que essa é uma questão bem importante. E aí você, né, já lembra que a gente que também, voltando aí para o nosso programa, né, no Papo de Doutores, no segundo episódio nós conversamos com a Annelise, que também era uma doutora, mas não era em educação, era em administração, se tornou empreendedora e ela contou para a gente, né, desses desafios, porque realmente empreender não é nada fácil. Né, você contou aí, porque agora você contou para a gente, né, do que foi desenvolver essa ideia do Fabricante de Ideias, quais os serviços que você faz, quais os conteúdos que você publica, né? Então tem canal no YouTube, tem podcast, tem blog. Isso exige uma disciplina, isso exige uma estratégia toda, e eu queria que você contasse também aí como que você se organiza nisso, porque eu sei que você é muito disciplinada, eu não consigo ser assim, acabei antes da nossa conversa aqui, da gente começar a gravar, já estava te falando, olha, dei uma diminuída no ritmo, os algoritmos não devem estar felizes comigo, mas eu sei que assim, segunda-feira agora tenho sempre, né? Porque eu sou sua fã e te acompanho sem seu calendário. Segunda-feira agora é o início do fim, não é isso? Começo. Aí depois, terça-feira, sai o texto no blog. Quarta-feira é o podcast que eu não perco por nada, que é o da educação, que inclusive essa semana foi sobre metodologias ativas, ser problematizando. Não perca, sei sua programação. E aí, queria que você contasse, assim, porque é isso, né? Do que a gente já vem falando dos outros episódios também, uma coisa é a gente ser acadêmica, ter esse plano muito bem traçado, né? De fazer mestrado, doutorado e fazer concurso e pronto, tá feito. Outra coisa é, independente, né, do percurso, mas a gente, em determinado momento, se vê empreendedora, se tornar eu presa e ter uma série de coisas para lidar. Então, eu queria que você comentasse agora esse ponto aí da sua estratégia de criação de conteúdo, que é uma das... Não é o principal, né? Não é o... a Leila fala muito isso, né? A Leila fala assim, olha, publicar no Instagram não é o seu serviço, é um braço das coisas que você faz, né? Sim, sim. Na verdade, Fernanda, eu não posso nem chamar de estratégia. Por que eu não posso chamar de estratégia? Porque é muito intuitivo e quase errático o que eu faço. Mas eu acredito muito que, diferente do que possa se imaginar, já o doutorado não está servindo para nada, é exatamente o contrário. O fato de eu ter feito mestrado e ter feito doutorado me deu uma cabeça de problematizadora que facilita muito as coisas para mim. Então, por exemplo, em relação ao blog, na pior das hipóteses, eu vou publicar o blog às 10 horas, eu consigo escrever ele às 9 da manhã, com certeza que vai sair um bom texto. Né? Então, isso, lógico, essa bagagem cultural, ela me dá uma capacidade de produção muito assertiva. É basicamente isso que eu sinto. Mas eu tornei essas obrigações quase que religiosas. Então, especialmente na terça-feira sai o blog, na quarta-feira sai o podcast, na quinta-feira o Profissional 21, faça chuva ou faça sol, porque eu sinto que esse é um compromisso que eu tenho com a minha empresa. É lógico, Fernanda, que como a minha empresa é muito jovem, a minha demanda de trabalho ainda não está como eu gostaria, né? Então ainda não é um problema eu ter essa rotina de publicação. Em contrapartida,
O que pega muitas vezes é a necessidade de estar compartilhando e a necessidade, por exemplo, de eu preparar o material para um curso que eu estou ofertando, que uma outra característica muito importante da Fabricante de Ideias, se não a mais importante, eu não oferto nenhum curso para uma instituição. Os meus cursos agora são presenciais online para as instituições que sejam requentados. Todos eles são feitos de maneira absolutamente personalizada. Então, uma dificuldade que eu vejo às vezes é, puxa, eu tenho que escrever, tenho que publicar uma coisa nas redes e preciso preparar o conteúdo para o meu curso. Tudo ao mesmo tempo agora. É lógico que o blog da semana vai, né, de alguma maneira, vai conversar ou vai convergir com um trabalho que eu esteja realizando naquele momento, naquela semana, naquele mês, enfim. Essa convergência você certamente vai encontrar. Por outro lado também, Fernanda, eu acho que eu sou uma pessoa que, eu não quero parecer arrogante, mas eu sou extremamente criativa. Escrever para mim é muito fácil, é muito fácil. Na verdade, eu me impus agora um sonho antigo que uma hora eu vou realizar, que é escrever um livro, né? Pô, eu leio tanto, eu tenho um desejo enorme de escrever um livro. Vou escrever um livro, não sei do que, não sei quando ele vai estar pronto, mas é uma coisa que eu quero fazer, é um projeto de vida aí mais para frente, para falar sobre, sabe Deus o quê? E, enfim, né, essa vinculação do que eu tenho realizado na Fabricante de Ideias com a minha identidade, eu acho que tem facilitado muito, realmente. É um trabalho com muito mais amor e muito mais prazer, e aí, onde a verdade aparece, parece que as coisas caminham um pouco mais. Pois é. E sabe o que eu fico vendo também? Eu acho que a gente tem alguns pontos em comum no sentido de que, por mais que a gente esteja produzindo conteúdo para a internet, a gente esteja, né, nos expondo de alguma forma, seja por meio de texto, seja por meio de podcast, acho que a gente não perde tanto a nossa essência, né, Rosa? Porque a gente as pessoas podem nos encontrar no LinkedIn, podem nos encontrar no Instagram, mas se a gente for ver de modo geral, o Instagram, o que está na moda no Instagram? São os reels, são aquelas dancinhas, que é o que o algoritmo gosta, né? Assim, quem está ali estudando ali as redes sabe disso, que é o que o algoritmo gosta. Só que eu acho que ainda assim a gente preserva a nossa essência de não cair nesses facilitismos também, né? Assim, não é porque está na moda que a gente vai fazer, a gente mesmo porque a gente também tem um conteúdo sério, né? E eu acho que a gente também tem um pensamento crítico que a gente está ali, porque é uma forma das pessoas nos conhecerem, mas sem cair também ali só porque está na moda que eu tenho que fazer, sabe? Eu acho que a gente entende como espaço, não sei, né? Assim, eu estou falando por mim, porque outro dia eu recebi essa crítica, assim, uma pessoa veio falar comigo e falou assim: ah, Fernanda, aliás, mais de uma pessoa falou assim: ah, eu gosto de seguir o seu conteúdo, porque eu vejo que é um conteúdo sério, né? Eu vejo que né, que você estudou, que você leu, que você pesquisou, não é uma coisa assim que você pesquisou só, né, só em páginas ali da internet. Então, e eu vejo isso no seu perfil também. Né? Assim, você publica, tem essa seriedade, tem essa rotina, tem esse compromisso com você, mas sem necessariamente cair nesses jogos que estão dados, né? Exatamente, Fernanda, exatamente. E por outro lado também, e aí eu acho que você também passa por isso, eu acho que seria uma situação vexatória se eu caísse no que está posto, no que está dado, porque muitas vezes é um campo de crítica da nossa parte também, né? A gente vinha discutindo há pouco em relação à própria questão da inovação na escola, na educação. Eu acho que é esse o olhar que a gente precisa trazer, esse frescor que a gente precisa trazer, inclusive para as pessoas que consomem esse outro tipo de conteúdo e entenderem que existe lugar para tudo. Né? Ah, talvez você fazer um vídeo engraçadinho seja convergente com um determinado interesse, mas quando a gente trata de questões importantes como a educação, importantes como a formação das pessoas, porque quando a gente fala de educação, a gente não fala simplesmente da apropriação de conteúdo, a gente fala de um instrumento para a vida.
né, que vai fazer o sujeito ter experiências mais positivas ou negativas na própria vida, mais profundas ou menos profundas na própria vida. E quando você fala, no meu caso, da formação de professores do ensino superior, a gente fala de um cara que vai trabalhar com isso, né? Com uma alavanca que não é só profissional, mas é também uma alavanca para a vida cidadã do sujeito e para a vida pessoal dele. Então, eu acho que quando a gente consegue ampliar esse olhar e problematizar essa questão, a gente dá oportunidade às outras pessoas a fazerem uma reflexão nesse sentido, né? Que eu acho que também é o nosso lugar de fala, Fernanda. Eu vejo muito isso. Até também pela maneira como você publica, pelas questões que você coloca. Eu acho que a gente fazer uma crítica assertiva, ainda mais, eu não sei como está em Portugal, mas no Brasil você deve saber, a gente tem um discurso muito polarizado aqui em diversos aspectos. Você, quando traz uma crítica assertiva e não necessariamente polarizadora, você enriquece o debate, eu acredito que isso seja muito necessário. Atualmente, eu não tenho dúvida. Pois é, antes da gente começar a gravar, apertar o play aqui, né, apertar o REC, na verdade, a gente estava falando dessa questão, né, das metodologias ativas, inovativas, que foi, inclusive, o último episódio, né? Não sei que agora vai ser o último, o penúltimo de quando que vai sair esse que a gente está gravando, mas foi um dos episódios, então, que a Rosa gravou, que é sobre... Eu gosto muito, sou sua fã, Rosa, já te falei isso particularmente, agora dizendo publicamente, acho que mais de uma vez, eu gosto do seu podcast justamente porque você traz temas sérios, mas você tem um tom de ironia, você contribui, assim, para provocar as pessoas para pensar, e nesse sobre metodologias ativas, que hoje, inclusive, também depois eu fui compartilhar um artigo de opinião, né, contigo sobre isso, que é problematizar esse lugar, né, que parece assim que está na moda, né, vai servir para tudo, mas será que vai servir para tudo mesmo? Se vai dar resposta para tudo, né? Quais que são os lugares dessas metodologias? Eu acho que é super importante e é por isso que eu gosto também bastante do seu conteúdo. Né, tem outros, mas o podcast é por isso, porque eu vou fazendo outras coisas, ouvindo, tem sido a minha mídia de preferência. Não assisto mais televisão, quase já não vejo mais notícia lendo, assim, notícias lendo, fico muito ouvindo, assim, então o tempo todo aqui ouvindo alguma coisa. E vou lembrando muito de ti, Rosa, você viu? Eu escutei seu podcast, eu já li um texto, já falei, olha, lembrei disso aqui. Nossa. Agora eu tô para lembrar, porque outro dia eu ouvi uma música do Arnaldo Antunes, e achei que tinha tudo a ver com o seu primeiro Começo do Fim, que é aquele sobre envelhecer, do Arnaldo Antunes, músicas que é Envelhecer. Não sei se você já ouviu, se você conhece essa música dele. Eu vou olhar. Gente, essa música é para Rosa, porque ele fala justamente, ele gravou justamente quando ele estava para completar 50 anos. E aí eu falei, gente, olha, isso aqui tem que partilhar com a Rosa também. E é isso, a gente vai trocando, né, ali algumas figurinhas. Mas aí uma coisa também que a gente estava conversando antes, que eu acho que tem a ver com esse estar nas redes, é sobre essa repercussão. Eu sei que você já falou que tem pouco tempo, né, que você está nas redes, assim, partilhando, mas como que tem sido essa repercussão? Como que as pessoas chegam, os convites que você já recebeu? Como é que você tem sentido, assim, esse seu novo lugar, né, nas redes? Como eu falei de início, eu tinha uma expectativa, né, de ser procurada pelos docentes e acabo que sou procurada pelas instituições. É engraçado essa coisa de repercussão, Fernanda, porque de fato a gente nunca sabe como as coisas se dão, né? Eu tenho tido um espaço muito interessante e fico muito feliz com isso no campo da medicina veterinária. E as coisas acabam acontecendo e, honestamente, eu acabo não conseguindo entender muito como é que as coisas dialogam. E eu acho que o lugar onde consegue mais refletir a minha surpresa em relação a isso é o próprio podcast. Porque no podcast, no aplicativo que eu uso, na plataforma que eu uso, que se chama Anchor, você consegue ver ali o lugar onde as pessoas estão, as pessoas que te escutam estão. Gente, e assim, Portugal fala, essa aqui é a Fernanda, essa aqui eu já sei. Mas tem gente que me escuta na Irlanda, nos Estados Unidos, no México, na Alemanha, na Espanha,
no Brasil, em diversos lugares do Brasil. Ou mesmo quando eu jogo o algoritmo lá do Google para ver o meu site, ele traz para mim os lugares mais inacreditáveis, né? Então, assim, essa coisa de estar nas redes me traz essa surpresa. Lógico, eu sou uma geração que foi criada analogicamente, então é claro que o impacto dessa surpresa é sempre muito grande. Então, assim, eu acho que a fabricante de ideias, agora, estando próximos do seu primeiro aniversário, ela começa a reverberar, eu começo a sentir isso, né? Quando há um ano atrás eu ainda ficava, poxa, caramba, que dificuldade, porque eu já tenho 10 anos de trabalho, eu já tenho um currículo, né, que não dá para ter vergonha dele, eu já trabalhei bastante, eu tenho uma formação bacana, e a sensação que eu tinha era estar começando do zero. Hoje eu já vejo isso reverberar com muito mais força do que há um ano atrás, né? Então, assim, o meu lugar de fala era com aquelas pessoas que trabalhavam comigo, que estavam muito próximas, com uma comunidade de professores. Hoje eu tenho um lugar de fala muito mais ampliado, com muito mais responsabilidade, não tenha dúvida, mas com muito mais prazer e com parcerias assim muito mais interessantes. Por exemplo, a nossa própria parceria, para mim, é sempre um motivo de orgulho. A Fernanda é uma pessoa, acho que a maioria sabe, eu espero que a maioria saiba, que tenha assistido o primeiro episódio. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu considero hoje a Fernanda uma amiga, né, uma colega de trabalho, mas uma amiga com quem eu consigo compartilhar até minhas angústias, os meus anseios. Quando eu fiz o primeiro começo do fim, a primeira pessoa que ouviu o começo do fim foi a Fernanda, porque eu falava, bom, a Fernanda vai me dar um feedback assertivo. Se o negócio estiver bom, ela vai falar, se estiver ruim, ela vai falar. Eu adoro. Eu ouvi, fiquei arrepiada e recomendei, assim, muita gente gostou, veio comentar comigo. Mas é bem... Eu gosto tanto de te ouvir, Rosa, eu acho que você tem tantas experiências, assim, e aí eu fiquei pensando, assim, você falou, eu quero escrever um livro, ainda não sei sobre o que, ainda não sei como, mas você tem tanta história, tanta experiência, assim, cada vez que eu te ouço, eu aprendo mais. Mas sabe o que eu tô achando curioso? Porque no começo você disse que a sua família era muito democrática e você podia escolher duas coisas, né? Ou medicina ou direito. E a medicina está voltando para essa vida, mesmo que não seja a medicina. É uma coisa maluca isso. É uma coisa Não maluca. é? É uma coisa maluca. Parece que assim, eu fiz uma escolha e acabei escolhida, né? Pois é, é Totalmente, isso. totalmente, totalmente. E o último Profissional 21, eu fiz uma entrevista com o Rafael Vieira, que ele é um médico veterinário muito jovem, mas bastante experiente também, que está à frente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás, e é muito bacana você ver alguém que desenvolveu uma carreira tão consolidada reconhecer a importância de ter uma boa formação de professores nas instituições e a preocupação que ele traz, porque ele fez um convênio que é o Conselho Regional nas universidades, para dar apoio para os professores de medicina veterinária. Então, eu fico contente, essa história que eu te falei, eu escolhi e acabei escolhida, mas não sei ainda, não sei te explicar como é que se deu esse alcance. As coisas estão acontecendo devagarzinho, mas estão acontecendo. Eu já fico contente com o reconhecimento que eu tenho recebido das instituições nesse sentido. Espero que cresça. Vou ofertar agora em agosto um aperfeiçoamento em inovação educacional voltado só para o ensino superior, com turmas de 15 alunos no máximo, que é um trabalho bem personalizado mesmo, pensando que ao final da formação, que dura mais ou menos 2 meses, os professores sejam capazes de montar, por exemplo, matrizes inteiras de cada curso. Então, é essa a proposta. Enfim, né, Fernanda, quando a gente se joga para o empreendedorismo também, a gente se joga meio para um vazio de possibilidades. A gente não sabe exatamente o que vai dar aquilo, né? E aí, puxando de novo essa questão do empreendedorismo, eu queria te perguntar duas coisas, porque a gente sabe que você já fez o curso da Leila. Aí eu queria saber se você fez outros cursos que te abriram aí, te mostraram a possibilidade de empreender. E outra coisa, você disse que lê muito, né? E aí eu queria saber se entre essas suas leituras também estão incluídas leituras sobre empreendedorismo, ou que você recomende ali alguma coisa para o pessoal.
eu fiz o curso da Leila, basicamente, pensando em empreendedorismo, e eu comecei alguns cursos sobre marketing digital. Mas se eu disser para você que eu terminei algum, é mentira. Não terminei nenhum. Porque, honestamente, Fernanda, eu acho tudo muito chato. Dessa coisa do marketing digital, essa coisa dos algoritmos. Eu sei que eu tenho que me apropriar daquilo, mas eu continuo achando muito difícil, muito chato. E eu sei que aquele não é. Isso é uma faceta que eu preciso desenvolver, mas não é a minha faceta de maior talento. Então, os cursos da Leila eu fiz, acho que 2 ou 3, acho que foram 2, na verdade, e acabei optando por fazer a mentoria com ela, que foi interessante, porque, na verdade, ela reafirmou algumas coisas. A mentoria da Leila me serviu muito para me encorajar, porque, como você, eu também tinha muito pudor, eu achava meio, poxa, será que eu devo fazer isso? Eu achava que era uma exposição muito grande. Hoje eu falo, graças a Deus que eu tive essa coragem e me sinto muito confortável com o que eu estou fazendo. De livros de empreendedorismo, eu li poucos, bem poucos, para ser honesta também. Acho os livros de empreendedorismo muito chatos, em sua maioria, muito clichê, né? Eles contam umas histórias que não vou te falar que eu não acredito muito, assim, tem muito livro de empreendedorismo que começa com uma lógica que não me agrada, Fernanda, porque começa assim, o meu primeiro US$ 1 milhão, e aí eu não me reconheço naquela fala. Mas eu vou te mostrar um livro que não é de empreendedorismo, e eu acho que eu já comentei sobre ele com você, que não é de empreendedorismo, mas não deixa de ser de empreendedorismo, que é esse livro aqui, O Palhaço e o Psicanalista. É um livro, Fernanda, que ele fala sobre escuta qualificada, né? É um palhaço profissional e um psicanalista profissional que escrevem um livro juntos e falam sobre escuta qualificada. E para mim, ele é, entre outras coisas, um excelente livro de empreendedorismo, né? Talvez de empreendedorismo para professores. Porque eu também acredito que quando um professor empreende, ele empreende com uma lógica muito diferente do empreendedorismo, por exemplo, de um economista, de um administrador, ou mesmo de um advogado, porque é uma outra visão de mundo. Então, eu acho que sim. Esse é um dos livros que eu acho que são imperdíveis nesses termos, sabe? De empreender mesmo, de você olhar, por exemplo, para o seu negócio como um lugar de escuta, muito mais do que um lugar de serviços. E esse argumento me toca bastante. Outro que eu tenha lido de empreendedorismo, eu lembro de um que foi como falar com não elefantes, tem até um café literário sobre ele, que eu gostei bastante pela abordagem também do autor, é do Yves Moyen, mas é um livro de empreendedorismo, então tem aquela coisa de empreendedorismo, de colocar as peças ali no lugar delas e tal, que aí eu volto a dizer, não é um lugar que eu me sinto muito confortável. Né? Se eu falar assim, se tiver que me apresentar, Fernanda, como empresária, eu vou ficar constrangida, porque não é verdade, eu não sou isso, né? Eu sou, talvez eu possa dizer que eu sou uma consultora, uma mentora, e aí eu vou me sentir mais confortável com isso, porque me sinto mais honesta. Ah, entendi. Não, e eu gostei, concordo contigo também, porque parece que não são histórias reais, assim, né? De, o meu primeiro $1 milhão, ou não sei o quê. E aí, então, assim, é tanta, né, assim, uma caminhada tão grande para chegar ali que parece que é muito óbvio. E é isso. E nós, professores, eu vou conversando também com uma pessoa aqui, outra ali, realmente a gente não está tão formatado para criar seu próprio negócio, para criar sua própria escola, né? Assim, quanto mais assim, gosta também referiu no começo, você dava aulas particulares, mas assim, como que divulga esse trabalho, né? E hoje, com a questão da internet, tem aumentado esses espaços para a gente ocupar, né? E seja com cursos online, seja com consultoria, enfim. Mas é bem curioso, porque na verdade eu te perguntei isso justamente porque por a gente não ter essa formação de empreender. Então, assim, Sim, aonde você vai se inspirar, né? Ou quais sim. os conhecimentos que você foi buscar para conseguir se lançar também, porque é isso, exige coragem, exige o primeiro passo, exige uma série de coisas,
e a gente que vem dessa formação, né? Não pode dizer que você não é de uma... que você vem, né, veio do direito, depois, né, fez o doutorado em educação, e essa construção, assim, né, de vou lançar aí uma nova ideia, ou de como... Acho que a gente não está muito pronta, né? Então, a gente tem que estudar, tem que buscar, tem que conversar, tem que... Sim. Eu acho que a gente... procurar... Existe um pudor acadêmico com essa coisa do empreender, porque parece que a gente está indo para o lado obscuro da força, né? Parece um não lugar para a gente que é docente, quando é exatamente o contrário. Eu acho que quando a gente, que é professor, se coloca no mercado para oferecer uma consultoria ou oferecer um serviço, um curso, ou seja lá o que for, a gente quebra uma hegemonia muito importante, que é o lugar das instituições, que acabam ali tomando para si uma série de professores e às vezes oferecer uma coisa parecida com aquilo que o professor oferece, com muito menor qualidade. Então, eu acho que é uma atitude, inclusive, revolucionária os professores terem esse lugar de fala e tomarem para si esse lugar de fala. Não acho que seja imprescindível que a gente se torne um marqueteiro oficial. Aqui não tem nenhuma crítica aos professores que têm essa postura, mas eu não acho que isso seja exatamente um defeito, quando você não se apropria dessa lógica tão agressiva do empreendedorismo. Quando você mantém uma coerência entre o seu pensar e o seu agir. Profissional e acadêmico. Então, hoje, eu me sinto bastante confortável no lugar onde eu estou, de consultora educacional. Acho que o doutorado fez toda a diferença para estar onde eu estou. Acho até que, no fim das contas, fez sentido eu ter feito direito em algum momento da minha vida, porque quando eu fundei a Fabricante de Ideias, eu tive uma preocupação que hoje eu dou risada com a preocupação, mas a minha primeira preocupação era registrar a marca. Aí o meu marido brincava e falava, faz sentido, hoje ela não vale nada, mas ela pode valer $1 milhão. Eu falei, pois é. E o mais engraçado é que eu entrei com esse processo de registro da marca lá atrás, e faz pouco mais de um mês, eu acho pouco menos de um mês, inclusive, que saiu finalmente o registro, quase um ano depois. Falei, caramba, já pensou se eu tivesse desistido? Né? Ia ter saído só agora. Então, enfim, hoje a Fabricante de Ideias é uma marca registrada até para apontar que realmente é um trabalho sério, que eu pretendo continuar desenvolvendo ele com esse compromisso, com essa seriedade. E não é um trabalho fácil, né, Fê? A gente trabalhar individualmente, ainda bem que a gente tem parceiro para trocar ideia, porque senão é muito solitário. Ainda tem isso, né? Essa solidão. Mas o que eu acho interessante das redes, e a gente está mais ou menos no mesmo tempo aí nas redes, né? Eu tenho, sei lá, acho que eu comecei um pouquinho antes, mas meses de diferença, acho que foi mais para março, abril, e a me posicionar mais, não é? Mas o que eu acho mais interessante foi as parcerias que eu consegui fazer, conhecer pessoas, né? Trocar. E conhecer muita gente da área de educação que também está nesse mesmo caminho. Então, eu tenho muito uma perspectiva assim, né, da gente se ajudar, colaborar, trocar, partilhar, curtir, que eu acho que assim também a gente vai se fortalecendo. E aí, nesse sentido também, eu queria, assim, para finalizar aqui nossa conversa, queria saber se você, assim, dentro desse universo aí que a gente tem, se você tem alguma pessoa que você se inspira, até para o pessoal, você recomenda que o pessoal siga, que conheça o trabalho, quem que você olha, assim, e aonde você, e para finalizar mesmo com chave de ouro, aonde você imagina que a Fabricante de Ideias vai estar daqui a 5 anos? Nossa, Ela pergunta de RH, né? olha só, eu tenho poucas pessoas que me inspiram, Fernanda. Uma delas, o Wellington Nogueira, me inspira bastante a partir do trabalho que ele desenvolveu dos Doutores da Alegria. Eu acho aquele trabalho espetacular, aquele trabalho ele me toca muito, então eu posso dizer que ele me inspira muito. Em contrapartida, acho que o seu trabalho me inspira muito, eu não quero parecer, sei lá, redundante, porque a gente está trabalhando junto, mas o seu trabalho me inspira na medida que é um trabalho de verdade, né? Com todas as suas dificuldades e com todo o esforço demandado, mas é um trabalho também bastante
bastante autoral, bastante lastreado por conhecimento. Então, é um caminho que é convergente com o caminho que eu pretendo continuar seguindo. É claro que me faltam referências nesse campo, até porque também esse campo é um lugar novo para mim, de procurar referências digitais. Porque a gente vem da era analógica e as nossas referências eram todas livrescas, né? Pois é, porque somos cringe, né? Você já viu que tá aí na moda esse novo. Eu acho que eu nem sou isso, eu sou antes disso, né? Na verdade, não é que a gente é, né? É porque essa nova geração olha pra gente e vê exatamente. Eu sou pré-glinge. E eu espero, Fê, que daqui 5 anos a fabricante de ideias financeiramente já esteja andando com as suas próprias pernas, que ainda é uma dificuldade, claro, em função de tudo isso que a gente já conversou, por estar no início, enfim, e que ela continue prestando um bom trabalho, que ela seja referência na formação de professores no ensino superior, porque eu acho que essa é a nossa mola propulsora, né? Eu tenho aí uma frase que é: a fabricante de ideias, ela traz inspirações para educar melhor. Eu espero que a gente consiga, de fato, estar nesse lugar e fazendo essas loucuras que a gente faz, né, Fernanda? Tendo essas ideias malucas e fazendo. É isso. Não, mas eu acho que quando, né, a gente tem um projeto meu em grupo, né, que é o Educações em Rede, e esses dias a gente estava trabalhando um pouco nisso, né, que é a visão, né? Então, aonde a gente quer chegar, o que que a gente quer ser, né? E aí eu acho que é um pouco isso, igual você falou assim, né? Quero que a fabricante de ideias seja uma que as pessoas reconheçam, né, como um lugar de formação de professores do ensino superior. Então, assim, tem uma coisa muito clara, né, na sua cabeça. Sim, E eu acho sim. que vai ser sim, tem certeza. Ah, é aí uma coisa que eu estava para te dizer. Porque ano passado, quando eu estava começando a me expor, assim, as pessoas falavam, olha, tem que ter calma. Primeiro a gente sabe de algumas coisas, né? Tá na internet é trabalhar para trabalhar, que a gente, acho que eu já falei isso mais de Sim, uma vez. sim. Outra coisa, tem o tempo, né? Porque eu acho que hoje em dia também existe uma pressa muito grande para que as coisas aconteçam. E é isso, você falou assim, olha, que em agosto do ano passado estava devagar. Em agosto desse ano você já tem convites para dar palestra, você já foi convidado também para fazer consultoria, e você vai ver em agosto do ano que vem, ainda vai ser mais Sim. coisa. Porque me disseram que o tempo é mais ou menos uns 2 anos para as coisas engatilharem, assim, Você sabe? Ainda falou mais essa que coisa. lixo, né? Assim, não é um trem. Eu soltei meu mineirês aqui agora, mas não é. Adoro. Não é uma. Né? Porque assim, tem muita gente produzindo conteúdo na internet, mas às vezes são coisas ou vulgares, ou muito populares, ou coisas que viralizam. E o nosso nicho, né, é específico, é professor do ensino superior, é professor, né, no meu caso, de educações em rede, são professores, seja do ensino superior, seja de educação básica, mas é um nicho que não é coisas que viralizam, né? São Sim. normalmente pessoas que estão procurando informação séria, quanto mais sério, melhor. Então, acho que tem um pouco isso, mas vida longa, né? A É, fabricante é isso. você falou assim, né, daqui 5 anos o que a gente vai estar fazendo? Na verdade, nesse momento eu ainda estou tipo um dia de cada vez, né? O que eu vou fazer para hoje, né? Para colocar a fabricante de ideias no lugar que eu quero que ela esteja, talvez daqui 5 anos. Né? Mas Uhum. eu posso dizer que estou muito feliz com as coisas que eu já realizei. Posso dizer até que estou muito orgulhosa, Fernanda, de ter me colocado quando no início era um desconforto, né? Porque você fala, vou fazer isso, será? Né? Claro, era um desconforto. E posso dizer que todo aquele docente que se sente de alguma maneira constrangido, ou aviltado, ou num trabalho que não o faz feliz, numa instituição qualquer que seja, talvez seja um caminho ela empreender, porque o trabalho, ele é uma parte muito importante da nossa vida. E a vida passa muito rápido, Fernanda. Não dá tempo da gente ser infeliz. Então tá na hora da gente investir na felicidade da gente também trabalhando. Né? Aliás, é o que a gente talvez seja uma das maiores lições que a pandemia tenha trazido. Mas eu acho que é importante também. Quando eu propus, né, da gente fazer essa conversa, era mesmo assim para, né, para você falar, olha, eu sou a Rosa, eu faço isso, cheguei aqui por causa disso, né? Era até uma forma
de te ajudar a criar coragem também para se expor. Né? Que eu falava assim, não, Rosa, mas você tem que falar de você tem que falar o que você faz, você tem que se expor. E aí fiquei te provocando, eu sei que foi muito parte também de provocação minha esse episódio de hoje. Que eu falei que queria, né, ter essa conversa, que eu achava que era importante para você, achava que era importante para fabricante de ideias, assim, para expor, né, o que tem aí, que esses serviços todos que você tem. E aí, então, para fechar mesmo, fala então onde que as pessoas encontram, quais cursos aí que você já tem que as pessoas podem acessar, são cursos gratuitos, são cursos pagos, como é que o pessoal encontra essa marca registrada sua? A minha marca registrada, então, a gente vai encontrar o trabalho da gente em vários lugares, mas especialmente no site da Fabricante de Ideias, que é fabricantedeias.teachable.com. Nesse site você vai encontrar cursos online pagos, cursos online gratuitos, inclusive tem a maratona dos gratuitos, que o estudante faz 5 cursos gratuitamente e recebe um certificado, que faz parte da responsabilidade social da Fabricante de Ideias. A ideia é que nenhum professor possa dizer que passou pela Fabricante de Ideias e saiu zerado. Ele pode aprender alguma coisa ali gratuitamente. Tem as mentorias docentes, inclusive para docentes que também queiram ingressar na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Tem a consultoria institucional, que é a minha menina dos olhos, e o curso de aperfeiçoamento, que é um curso que está sendo ofertado para grupos de no máximo 15 pessoas. E lá no site vocês vão conseguir encontrar toda a programação desse curso, que vai ser desenvolvido de agosto até outubro desse ano. E tem muito conteúdo por aí circulando, né, Fê? Tem o podcast, tem, como eu falei, o blog sai toda semana. Para aquele que não quiser fazer curso nenhum, mas se inscrever lá no site, vai receber conteúdo gratuito de excelente qualidade, porque é isso. E aí também te encontra também no LinkedIn, né? Rosa Virgínia Diniz, no Instagram também. Tá vendo como essa menina é ótima? Eu até esqueço dessas coisas. Fala tudo, Rosa, vai. No Insta, no Face, no... Como é o nome do outro? No Face, no Face, no Insta e no LinkedIn. Isso aí. Eu acho que valeu essa conversa, não valeu? Gostei muito, Rosa. Eu acho Gostei. que uma forma de você se expor. Do outro dia fui eu. Agora você falou que ia ter o outro lado, mas eu acho que da minha parte, na nossa última gravação, eu já me expus um bocadinho. Agora foi sua vez. Tá bom, Fê. Um prazer conversar com você sempre. Prazer é todo meu. Foi ótimo. Agora, pro próximo mês, não é? Que sai o nosso papo de doutor.